fabricava os nossos brinquedos. Então, a gente fabricava como? E via aqueles balão de fardos. E neste balão de fardo, fora, né, era enrolado com qualquer coisa, um metal. Nós pegávamos neste metal, fabricávamos, fazíamos uma faca. E esta faca era para nós utilizar cortando as latas para fabricar esses carros. Aleluia. Mas neste dia, eu pego neste metal, faço este metal muito bem, como se fosse uma faca, um canivete. E eu vou ameaçar um irmão nosso. E este irmão olhou para mim e disse-me: vou te queixar no seu pai. Ele ia ao encontro do meu pai e eu estava atrás dele. Quando chegamos ao pai, ele avisa, diz ao pai o que aconteceu. O pai me disse: ajoelhe. Aleluia. Ajoelhe. E eu ajoelhei e ele disse: peça desculpa ao seu irmão. E eu pedi desculpa a este irmão. Mas só para pedir desculpa era tão difícil. Mas eu pedi desculpa a este irmão. E o pai disse: ouviste? Ouvi. Perdoaste ele? O irmão disse: eu perdoo o irmão. Pega ele na mão, põe ele de pé. Pegou-me na mão e me levantou. Aleluia. Perdoou-me. Este irmão perdoou-me de coração. A partir dali, tornamos irmãos em Cristo. Cantamos juntos na Igreja Batista em Angola, no bairro Palanca, Ibla. E nosso coro era chamado Bela Esperança. Lá nós cantamos juntos. E cá em Londres estamos juntos também. Aleluia. Perdoou e nunca fala mais sobre isso. Se ele não perdoasse, ele também não seria perdoado. Esta é a razão que Jesus diz aqui em versículo 12: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele perdoou-me, também ele foi perdoado. Aleluia. Saiba perdoar o seu irmão, a sua irmã, a sua esposa, o seu filho, o pai, a mãe. Perdoa. O que eles fizeram demais? Se tem algo que eles fizeram que não gostaste, irmão, perdoa. Para o Pai Celestial perdoar você também. Perdão liberta. O perdão liberta. O perdão traz a paz no coração do homem. O que quer dizer perdão? O que significa isso? Renunciar a punir. Conceder perdão. Aleluia. Quem é o devedor? Que tem obrigação para com alguém que a deve algo de ti. Um respeito, o amor. Aleluia. Aleluia. Eu quero contar uma história aqui muito rápido, que está no livro de Mateus, do capítulo 18. Mateus, capítulo 18, versículo 23 até 35. Mateus, capítulo 18. Vamos ler isso muito rápido. Mateus, capítulo 18, versículo 30 e 23 até 35. Essa é uma história que Jesus estava aqui a contar, simplesmente para ajudar, para sabermos perdoar. Aleluia. Vamos ver essa história. Eu vou ler, vou fazer a leitura dessa história muito rápido, para nos dar aquela força para saber perdoar. Mateus, do capítulo 18, versículo 23 até 35, vou ler muito rápido. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos
que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado seu senhor, entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Veja o versículo 35. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Veja só. Foi perdoado pelo seu senhor e ele sai fora, pega o seu conservo, como nós falamos lá em Angola, cafrica ele para pagar o dinheiro dele, para pagar o que devia. Aleluia. Vê o que aconteceu no fim. O servo foi chamado como servo mau. Por quê? Porque não conseguiu perdoar o outro. Irmão, o que aconteceu na tua vida que você não consegue perdoar? Irmã, o que aconteceu que você não consegue perdoar? Viu o que a Bíblia diz? Para cada um de nós perdoar, para perdoar os nossos devedores. Viu o que a Bíblia diz no versículo 12? A oração que sempre nós repetimos: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Eu é quem falo isso. Você é quem fala isso nas suas orações. Será que você perdoa? Será que já perdoaste? Irmão, se tu não perdoares, o versículo 14 e 15 diz: pois se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Já lhes perdoaste? Já lhes perdoaste? Aleluia! Estevão, sendo apedrejado, em Atos dos Apóstolos, do capítulo 7, versículos 59 até 60, ele sendo apedrejado, mas ele ajoelhou e disse: Pai, tenha misericórdia deles, perdoa eles. Estevão. Jesus na cruz, crucificado, ele diz: Pai, tenha misericórdia deles. Eles não sabem o mal que eles fazem. É difícil perdoar? Sim, é difícil. Mas é possível perdoar. É possível perdoar. Se Jesus perdoou, Estevão perdoou, eu posso perdoar. Você pode perdoar. Também pode perdoar, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Pode perdoar. Antes de chegar ao fim, eu gostaria de dizer, ou contar esta história de alguém. Um senhor que tinha 8 filhos.
8 filhos. 6 rapazes e 2 meninas. Ele vivia em Angola, numa província chamada Uís. Aleluia. Este senhor vivia lá com seu primo. E ele considerava o seu primo como se fosse seu filho, porque era o mais velho de todos os seus filhos. Mas chegou num tempo